noite, amigos e irmãos, sou Edgar Franco. Sejam bem-vindos ao nosso canal da família Franco e Jesus. E que nesse estudo de hoje, Ele abençoe a sua vida a cada um que assistir. Amém? Fique até o final, ajude para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. O estudo de hoje que o Papai do Céu me inspirou a escrever está relacionado a padrões de vida. Na trajetória de nossa vida, neste mundo quando não somos conhecedores da Palavra de Deus e da Bíblia, passamos por muitas experiências positivas e negativas e que nos fazem aprender a tirar lições com os erros e acertos. Na minha vida, antes de conhecer verdadeiramente a Bíblia, tive uma infância rebelde e sem orientações religiosas, o que me conduziram a um caminho sem que eu soubesse estava errado e que quando conheci o Evangelho e me aprofundei, descobri que meu passado não foi de agrado segundo a Palavra de Deus. Após buscar conhecer melhor a Deus nos meios religiosos, conhecendo diversas denominações, senti que por onde passei, sem exceção, somos conduzidos a nos enquadrar e seguir determinados padrões de comportamentos que são tradições e costumes de cada instituição com suas particularidades. Uma mistura de verdade bíblica com opiniões humanas, doutrinas. Vi muitos irmãos que se enganam, pois fazem o impossível para seguir esses padrões, para agradar pessoas. Vi líderes religiosos com sermões encomendados. Vi algumas pessoas que no íntimo, quando ninguém vê, não são o que se apresentam quando estão perante seus irmãos de igreja. Vi líderes religiosos que se dizem de Deus fazerem maldades para seus subalternos, cometerem nepotismo com cargos, o famoso quem indica, o que prova que não passam de religiosos que não refletem o caráter de Cristo. Vi também líderes religiosos ligados às instituições que recebem os seus próprios aluguéis morando neles, às custas da arrecadação da igreja. Aí fica a pergunta: é isso que Cristo orientou? Essas experiências me fizeram pensar na seguinte pergunta: qual é o padrão de comportamento a seguir então? Lendo a Bíblia, irmãos, Deus me mostrou que não posso de um pobre pecador e que somos total e dependentes de sua graça e amor e que nenhum ser humano vai nos salvar, somente Jesus Cristo. E o sacrifício que ele fez na cruz, nada substitui. E também me revelou que não tenho que agradar e me enquadrar em padrão algum humano, de nenhum religioso humano, que não tenha base bíblica para isso. E nós temos que tentar levar uma vida igual a de Jesus. Eu disse tentar, pois nunca seremos igual a Jesus, pois Ele é Deus. Temos que refletir a conduta e caráter de Cristo. Ele é o padrão. Vejamos, irmãos, 12 versículos que mostram que Jesus foi um homem que podemos confiar e seguir. Jesus foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Jesus teve uma vontade própria, a qual negou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus nos anima a segui-lo no caminho da negação. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 24 a 25. Jesus teve um crescimento e desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas 22, 52. O Espírito de Deus dá testemunho de que Jesus veio em carne. Isto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e não é Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, no qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4, 2 a 3. Jesus se humilhou e veio semelhança de homem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. O apóstolo Paulo escreve sobre o homem Jesus Cristo. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir o testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. 1 Timóteo 2, 5 a 7. Jesus chama a si mesmo de homem.
Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. João 8, de 39 a 40. Jesus teve que lutar e ser obediente para ser salvo da morte, o qual nos diz a sua carne, oferecendo com clamor e lágrimas orações e súplicas que, ao podia livrar da morte, foi ouvido quanto a um que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 a 9. Jesus é chamado de nosso precursor, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 a 20. Jesus foi semelhante a seus irmãos, e visto como filhos participou da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, por medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha com que tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos irmãos que são tentados. Hebreus 2, 14 a 18. A Bíblia nos diz que seguiremos as pisadas de Jesus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele, o mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. 1 Pedro 2, 21 a 24. Eu espero que Deus toque o seu coração assim como tocou o meu. Esses determinados assuntos me fizeram abrir a minha visão perante as coisas de Deus. Leia a Bíblia, irmão, você entenderá o que eu estou falando. Ore, converse com Deus. Jesus Cristo é o exemplo, nossa luz. Temos que refletir a Ele. Por nós mesmos não temos luz. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Pesquise sobre a vida dos discípulos, como eles viveram. Ali verá verdadeiros exemplos a seguir, além de Cristo, que é em primeiro lugar, é claro. Pergunte-se, eles viveram como os líderes de hoje? Reflita. Seja você mesmo, irmão. Imite a Cristo. Não finja ser algo que você não é para agradar pessoas. Siga o comportamento e vida de Cristo. Ali está a verdade. Abram seus olhos. Amém? Vamos orar? Papai do céu, que o Senhor esteja com cada lar aqui, com cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo os lares em suas dificuldades, seus problemas. Que o Senhor toque cada um, Senhor, com a tua mão. Que a tua graça alcance todos. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de deixar o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado.